Com o passar do tempo, quando as primeiras rugas aparecem no rosto e os movimentos se tornam mais medidos, surge não apenas a consciência dos anos vividos, mas também uma profunda sabedoria, experiência acumulada e uma força de espírito inabalável. Uma pessoa que passou por muitas provações torna-se testemunha de eventos que a geração mais jovem só pode imaginar. No entanto, apesar de todas as conquistas e méritos, a atitude da sociedade em relação aos idosos muitas vezes muda. Com a idade, as pessoas começam a ouvir perguntas que, à primeira vista, parecem inofensivas, mas escondem segundas intenções. Todas elas têm uma característica em comum: colocam a pessoa em uma situação desconfortável, forçando-a a se justificar ou revelar seus lados vulneráveis. Isso não é mera curiosidade, mas uma espécie de teste de resistência que permite determinar quem realmente respeita e valoriza a pessoa e quem persegue seus próprios objetivos egoístas. Portanto, com o passar dos anos, surge a compreensão da necessidade de manter a calma e a serenidade. Não se trata de raiva ou grosseria, mas de firmeza de caráter e capacidade de defender seus limites. É importante aprender a não se justificar, não explicar suas ações e não revelar seus segredos. Assim que a pessoa para de responder a certas perguntas, ela recupera o senso de controle sobre sua vida. Existem perguntas que um idoso deve evitar responder completamente, preferindo permanecer em silêncio. Uma dessas perguntas é: quanto dinheiro você tem? Essa pergunta quase nunca é feita por pura curiosidade. Assim que as pessoas ao redor descobrem a situação financeira de uma pessoa, certas ideias e expectativas começam a surgir em suas mentes. Alguém começa a fazer planos, contando com ajuda financeira. Alguém mostra interesse no capital de outra pessoa. A princípio, a pergunta é feita de forma casual, como que de passagem, mas com o tempo a pessoa se transforma em um banco pessoal. Começam os pedidos de empréstimo de dinheiro, promessas de devolução da dívida, que por algum motivo nunca são cumpridas. Se uma pessoa confessa ter uma renda modesta, as pessoas começam a sentir pena dela. Mas se ela fala sobre sua riqueza, isso causa inveja, ou pior ainda, tentativas de tirar proveito de sua generosidade. Basta emprestar dinheiro uma vez e os pedidos começam a chegar repetidamente. É por isso que é tão importante manter seus assuntos financeiros em segredo. As economias são o resultado de muitos anos de trabalho e esforço e devem permanecer intocáveis. Não compartilhe informações sobre suas finanças com amigos ou parentes. É melhor evitar a resposta, mudar de assunto ou manter uma aparência misteriosa. Quanto menos as pessoas ao redor souberem sobre a situação financeira de uma pessoa, menos oportunidades elas terão de tirar proveito dela. As finanças são um assunto pessoal para cada um, e ninguém tem o direito de interferir nessa área da vida. A pergunta sobre quem herdará suas economias após sua morte raramente é ditada por uma participação genuína. Muitas vezes esconde um desejo de controle e interesse mercantil. As partes interessadas procuram descobrir se estão incluídas no testamento e, em caso de resposta negativa, seu comportamento pode mudar drasticamente. Inicialmente, eles demonstram indiferença ostensiva, mostram atenção, fazem pequenos gestos de atenção e fazem discursos lisonjeiros. No entanto, não se deixe enganar. Isso não é uma demonstração de amor, mas um investimento cuidadosamente calculado. Assim que fica claro que suas expectativas não se concretizarão, eles desaparecem tão rapidamente quanto apareceram. É por isso que suas últimas disposições devem ser baseadas em seus valores pessoais e não nas expectativas dos outros. Suas finanças são exclusivamente sua escolha e ninguém tem o direito de contestá-la. Qual deve ser a resposta à pergunta sobre para quem você planeja deixar seu dinheiro? Evite especificidades, não entre em explicações e não deixe espaço para manipulação. Quanto menos informações as partes interessadas receberem, menos oportunidades terão de realizar seus planos. Mantenha seus planos de herança em segredo absoluto para evitar pressão e interferência indesejadas.
Outra pergunta que é frequentemente feita por curiosidade, mas que pode tocar em uma ferida. Por que seus filhos não o visitam com mais frequência? Essa pergunta, que parece inocente, muitas vezes carrega uma condenação oculta. Ela gera dúvidas sobre sua capacidade parental e faz você pensar sobre possíveis erros. No entanto, deve-se lembrar que as relações familiares são um sistema complexo e multifacetado. Às vezes, a distância é devida a circunstâncias da vida, mas às vezes é uma escolha consciente. A triste verdade é que alguns filhos, quando crescem, esquecem aqueles que os criaram. Independentemente dos motivos, isso diz respeito apenas a você e seus filhos, e ninguém tem o direito de interferir em seus relacionamentos. Portanto, não responda a esta pergunta com justificativas ou desculpas. Você não é obrigado a explicar nada a ninguém. Em vez disso, dê uma resposta simples e confiante e mude de assunto. Quanto mais você se justifica, mais você provoca curiosidade e condenação. Quanto menos você fala, mais protege sua paz de espírito. Sua vida familiar é um assunto estritamente pessoal e ninguém tem o direito de interferir nela. A quarta pergunta, frequentemente feita por mera curiosidade, aparentemente inofensiva. Quantos anos você realmente tem? No entanto, por trás dessa frase inocente, esconde-se muito mais do que parece à primeira vista. Em muitas culturas, a idade desempenha um papel fundamental na determinação da atitude em relação a uma pessoa. Assim que o número é dito, as pessoas começam a construir suposições, muitas vezes errôneas e tendenciosas. O problema é que assim que a sociedade rotula alguém como velho demais, estereótipos surgem imediatamente. Acredita-se que a pessoa não é mais capaz de fazer uma contribuição significativa, perdeu a capacidade de tomar decisões importantes de forma independente e, o mais triste, deixa de ser ouvida. É por isso que a questão da idade não é tão inofensiva quanto parece. Não é uma simples curiosidade, mas uma tentativa de estabelecer controle, de determinar o lugar de uma pessoa nos estreitos limites estabelecidos pela sociedade. O conselho sábio é não dizer a ninguém sua idade. Ao manter essa informação em segredo, a pessoa protege sua força e não permite que um número defina sua personalidade e oportunidades. A idade é apenas um número e deve ser protegida. A quinta pergunta, que muitas vezes é feita com as melhores intenções. Você está saindo com alguém? À primeira vista, simples, sempre carrega uma expectativa oculta. Se a resposta for positiva, o julgamento surge imediatamente. Não é muito cedo? Não deveria se concentrar na família? Se a resposta for negativa, surge a pena. Você deve estar tão sozinho. Em qualquer caso, a vida pessoal de uma pessoa não deve ser objeto de discussão e julgamento. É importante entender que a felicidade não é negociável. Uma pessoa não precisa da aprovação de ninguém sobre como escolhe viver sua vida. Não se pode ser velho demais para o amor, e a ausência de um parceiro não torna uma pessoa incompleta. A única resposta que importa é a felicidade e satisfação pessoal. A vida pessoal é um território privado, e ninguém tem o direito de invadi-lo com seus julgamentos e expectativas. A sexta pergunta, que muitas vezes é feita a pessoas mais velhas, soa assim: por que você não ajuda mais? Por trás dessa pergunta, esconde-se a sensação de que um aposentado é obrigado a compartilhar seu tempo e energia. Alguns acreditam que a aposentadoria automática torna uma pessoa disponível para realizar qualquer tarefa, desde cuidar dos netos até as infinitas tarefas domésticas. Ao mesmo tempo, os próprios desejos e necessidades da pessoa idosa são frequentemente ignorados. No entanto, é importante lembrar que os anos de trabalho e cuidado com os outros já ficaram para trás. A aposentadoria é um momento em que se pode e se deve se concentrar em si mesmo, em seus hobbies e interesses, sem sentir remorso. Ninguém tem o direito de exigir ajuda constante de uma pessoa idosa ou obediência incondicional às necessidades de outras pessoas. A sétima pergunta,
que muitas vezes é feita a pessoas da terceira idade, soa assim: qual foi a pior coisa que você já fez? Raramente há mera curiosidade por trás dessa pergunta. Na maioria das vezes, é uma tentativa de obter informações que podem ser usadas contra você. O interrogador procura saber sobre seus erros, arrependimentos e lados sombrios, para nunca esquecer e, se necessário, lembrá-los. Infelizmente, as pessoas tendem a usar o passado dos outros para seus próprios propósitos. No entanto, é importante lembrar que o passado é uma etapa superada que ficou para trás. Você não é obrigado a prestar contas a ninguém sobre suas ações passadas. Se você for questionado sobre isso, pode simplesmente sorrir e responder: eu tenho muitas histórias, mas algumas coisas é melhor deixar no passado. Essa resposta, como regra, rapidamente esfria o interesse do interlocutor. Seu passado é seu território pessoal, e você não é obrigado a expô-lo ao público. Com o tempo, o processo de envelhecimento deixa de ser associado a uma luta incansável e se transforma em uma escolha consciente, uma decisão sobre quais batalhas merecem atenção e quais merecem apenas um silêncio sábio. Afinal, o silêncio não é uma manifestação de fraqueza, mas sim uma evidência de maturidade e compreensão. É a capacidade de recusar tentativas infrutíferas de transmitir sua verdade para aqueles que não estão prontos para ouvi-la. É a percepção de que nem toda manifestação de curiosidade merece satisfação, e nem todos precisam de simpatia. Quanto mais uma pessoa se revela, mais motivos para perguntas ela oferece aos outros. Quanto mais ativamente ela tenta justificar suas decisões, mais frequentemente ela enfrenta a condenação. No entanto, basta ficar em silêncio e os críticos não têm argumentos para discutir. Vida pessoal, escolhas e experiências. Íntimas não são um assunto para discussão com parentes curiosos, invejosos ou aqueles que anseiam por sensações. Algumas perguntas não merecem respostas e algumas pessoas não têm o direito de acessar pensamentos. Portanto, ao entrar na idade adulta, é importante lembrar disso. Com a idade, vem a habilidade de manter a calma, sem recorrer à raiva ou à grosseria. É necessário preservar a paz interior e a energia, e, acima de tudo, evitar responder a perguntas cujo objetivo é encurralar. A serenidade é um dom inestimável que deve ser protegido com o silêncio.